Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Sportif e hoje nós estamos com os nossos especialistas da parte da cardiologia e da nutrição e eu vou deixar que cada um se apresente para vocês. Então, eu sou o Marconi Gomes, eu sou cardiologista e médico do esporte. A gente está inaugurando essa nova fase, né, da comunicação e da transmissão de muito conteúdo para todos vocês por meio desse videocast. Então, a gente está com a Sportif já há alguns anos e a gente está bem feliz de poder falar com vocês por essa nova via de comunicação. Eu sou o Magno Luiz, nutricionista e profissional de educação física há mais de 17 anos. Eu espero contribuir com bastante conteúdo que traga aqui a relação entre a nutrição e o esporte. Eu sou o Omar, eu também sou cardiologista e trabalho com imagem cardíaca e estou aqui também para contribuir com o nosso bate-papo aqui. E não poderia esquecer do Alessandro. Alessandro, por favor, se Eu sou o apresente. Alessandro, sou preparador físico, um dos gestores do nosso centro de treinamento. E vamos começar então, né, pessoal? Vamos trazer um conteúdo relevante aqui para essa galera que está nos assistindo. Então, a primeira bola vai para a equipe da cardiologia, avaliação pré-participativa e a importância do teste cardiopulmonar no diagnóstico precoce de doenças. Então, Alessandro, uma coisa importante na avaliação pré-participação, que uma das coisas que a gente mais quer evitar no esporte é a morte súbita. Então, a avaliação pré-participação, ela é diferente de uma avaliação feita na academia, é uma avaliação médica que muitas vezes a gente vai, muitas vezes não, todas as vezes a gente vai fazer um eletrocardiograma e por meio do eletrocardiograma a gente já consegue estabelecer alguns tipos de doenças, principalmente as genéticas, né? No caso, a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer da nossa entrevista aqui, do nosso programa. E a avaliação pré-participação, ela tem o objetivo de fazer estratificação de risco desses atletas e dos esportistas de uma forma geral, aqueles que não têm um nível atlético, mas que precisam fazer uma avaliação. Então, quando a gente faz o exame clínico, né, história clínica, exame físico e pede o eletrocardiograma, a gente já estratifica esse paciente no primeiro momento e depois, se houver alguma alteração, né, nesses primeiros exames, tanto no exame físico, na história clínica, histórico familiar, né, ou seja, aquele histórico familiar com vários casos de morte súbita na família, ou seja, a gente tem que levantar um pouco a atenção em relação a isso. E também pacientes acima de 40 anos, do sexo masculino, principalmente com histórico familiar de doença coronariana, no caso, infarto. Então, eu tenho que olhar para esse paciente de uma maneira diferente. Esse é o objetivo da avaliação pré-participação. E aí, a questão do teste cardiopulmonar que você está me perguntando tem relação com qual é a capacidade funcional desse atleta, que já é um atleta experiente, ou desse esportista ou desse sedentário. Por meio do teste cardiopulmonar, eu consigo determinar quais são os limiares, né, ventilatórios, limiares, inclusive, que vão ser úteis para você, que é da Sim. educação física, para ajudar na prescrição do exercício físico. Quem é que vai fazer a planilha de treino desse atleta? É você, que é da educação física. E eu vou estratificar o risco, e se esse paciente já tem uma patologia, ou seja, um infarto prévio, por exemplo, o teste cardiopulmonar vai ser super importante para dar segurança ao treinamento. Então, falando um pouquinho mais de estratificação de risco e também da avaliação pré-participação, eu queria que o Omar falasse um pouquinho sobre a área de atuação dele, que é a ecocardiografia. Ele é especialista em imagem, ressonância cardíaca. E aí, Omar, quando a gente vai fazer né, tem um eletro alterado, um teste ergométrico, um teste cardiopulmonar alterado, e a gente vai pedir um ecocardiograma. O que a gente está querendo ver, né, com quem é mais velho ou mais jovem? O que eu estou buscando quando eu peço um eco? Então, Marconi, o ecocardiograma, assim como a ressonância, são exames que mostram a estrutura do coração. Então, fazendo uma comparação com uma casa, o ecocardiograma vê a parte estrutural, músculo, as portas, as válvulas, a parte hemodinâmica. Então, a gente consegue, a parte de fluxo sanguíneo, a gente consegue pegar desde uma doença, uma hipertrofia por hipertensão, até uma miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética grave, que tem que ser avaliada bem por um cardiologista, para que a pessoa tenha segurança de fazer a atividade física dela de forma orientada, vamos dizer assim.
Muito bom. Vamos colocar o Magno na roda aqui também, né, Magno? Conta pra gente, Magno, qual que seria o papel hoje da suplementação esportiva, que é tão falada, né, num programa de nutrição esportiva? Onde que entra a suplementação? Bom, a suplementação ela pode auxiliar num programa dietético. Porque quando a gente fala em atletas de qualquer modalidade esportiva, onde o volume de treinamento é alto, que precisa de comer muitas calorias, só pelo plano alimentar, só pelos alimentos naturais, o tradicional, não consegue chegar no suporte que precisa. Vamos pegar um exemplo prático. Maratonistas, né, o pessoal que treina para Ironman, que tem um gasto aí de 6, 7 mil calorias. Provas de endurance, né? Provas de endurance de um modo geral, né? Triatletas, que o gasto energético fica muito alto. Então, se a gente colocar somente alimentos nas refeições para cobrir ali o dia, para chegar no suporte do planejamento alimentar, a pessoa acaba almoçando em cada refeição. São refeições robustas em cada refeição. E o atleta, às vezes, não consegue assimilar essa refeição que é tão robusta. Então, a suplementação entra como uma forma mais prática e também para poder fornecer os nutrientes que são necessários. Lembrando que a gente tem uma tabela de recomendação de vitaminas, minerais, por exemplo, que não difere de atletas e de pessoas que são sedentárias. Mas, no quesito de macronutrientes, tipo carboidratos, proteínas e gorduras, aí sim, sem a suplementação fica bastante difícil. Imagina uma dieta de 8 mil calorias, você colocar só alimentos. A pessoa não vai conseguir nem treinar, né? A pessoa vai consumir uma refeição, ela consegue comer. O problema é o depois. Ela precisa de fazer 3 sessões de treinos ao longo do dia e essas refeições robustas deixam ela no marasmo. E ela não consegue impacta na treinar. qualidade de treino, inclusive, Impacta na né? qualidade de treino. Então, assim, a digestão já começa a ficar comprometida. E durante o treinamento também, né, um volume de horas e horas treinando, você tem que ter a suplementação ali para poder facilitar o aporte nutricional, desde que não atrapalhe ali o rendimento durante o treino. E Perfeito. uma bola que eu quero puxar, inclusive pro Magno também, que é o seguinte: a gente tem muito atleta master na Sportif, né? Que são os atletas com mais de 35 anos e atleta sênior com mais de 60 anos. Hoje o Omar fez um ecocardiograma de um paciente nosso que vai fazer uma travessia em São Paulo de 1.500 metros e ele tem 80 anos. 80 anos. E o Maravilha, hein? ecocardiograma completamente normal, né? Perfeito. Inclusive com a função do relaxamento cardíaco também estava normal, Omar? Absolutamente normal. Então, mas por que eu quero puxar a bola pro Omar? Pro Omar não, pro Magno agora. Pelo seguinte, às vezes esse atleta master, e principalmente o sênior, ele precisa de uma suplementação porque a absorção proteica desses pacientes, principalmente atletas mais velhos, é diferente de uma pessoa mais jovem, né, o Magno? Então tem essa questão, não é? O que acontece? A recomendação de proteína, quando você analisa o cenário esportivo, ela não tem uma idade específica. Olha, para tal idade você trabalha com essa recomendação, para outra idade trabalha com outra. Não tem isso. Né? A gente sabe que o pessoal aí que é, né, e mais idoso, que pratica esporte, até de competição, que tem uma treinabilidade muito grande, começa a enfrentar algumas dificuldades no próprio consumo alimentar. Então, pessoas idosas não conseguem comer muito. Uhum. É natural da fisiologia da idade. Então, eles gastam muita energia e precisam comer ter um aporte calórico interessante, mais alto do que um idoso que é sedentário ou levemente ativo, mas ele não consegue comer. Porque quando você treina, você diminui até a capacidade de apetite, de comer, de deglutir, de digestão. Então, o idoso tem tudo isso piorado. Então, a suplementação para um idoso, com critério, você consegue Talvez contornar seja, essa situação. suprir essa necessidade, Sim, sobretudo sim, quando sim, ele sim. é o esportista, Isso. né? Exatamente. Agora, abrindo um outro parênteses, né, dentro desse gancho, o que eu vejo são pessoas levemente ativas tomando suplementos sem necessidade. Perfeito. Eu acho que esse aí é o maior problema hoje. Sim. Porque você pegar pessoas que têm um volume de treino mais alto e que estão sendo acompanhados por um médico, tem um educador físico, né, uma professor de educação física ali com treinamento, nutricionista, essa pessoa ela vai ter um critério e vai ter uma certa disciplina para seguir o que foi recomendado. Agora, o maior problema são pessoas que não fazem acompanhamento médico, estão treinando,
Às vezes, no máximo, tem um profissional de educação física ali orientando, no máximo, e começa a fazer uma dieta por conta própria, porque assiste nas redes sociais e começa a suplementar porque vê que isso tem algum benefício. Aí, dentro desse cenário, você acaba até comprometendo a performance, porque você pode ganhar peso, você pode gerar alguma deficiência nutricional, você pode ter algum suplemento que pode trazer uma contaminação por algum esteroide anabólico, e isso pode trazer algum problema futuramente. Então, esse é o maior problema que eu vejo hoje. Pô, Perfeito. isso resvala até no na nossa área, né, Eu Omar? ia comentar Porque isso. o que ocorre? Esses tipos de suplementos, alguns tipos de suplementos contaminados, inclusive com esteroides anabolizantes, podem gerar alterações, inclusive, não só musculoesqueléticas, mas também cardiológicas, né? A gente hoje tem a hipertrofia induzida pelo anabolizante, hipertrofia cardíaca induzida pelo anabolizante, que não é uma hipertrofia funcional. Ela, inclusive, é o que tem um trabalho super interessante, que fala assim, músculos fortes e corações fracos. Ou seja, o coração ele pode perder, inclusive, a capacidade do relaxamento cardíaco. E no esportista, a bomba cardíaca ela não pode ser só a bomba para mandar o sangue, ela tem que receber bem o sangue. Então, a capacidade da diástole, esse nome é o nome técnico, né, do relaxamento cardíaco, ela pode ser comprometida com o uso de substâncias ilícitas ou substâncias que contaminam os suplementos que o Magno falou. Sim, Uma coisa interessante é as pessoas também às vezes abusam de termogênicos, né, Magno? Não sei se que é uma queixa frequente de palpitação no consultório. Não tem a devida orientação médica e tem taquicardia durante a atividade física ou em repouso também. Então, assim, realmente é extremamente relevante o cuidado com a suplementação que a pessoa vai fazer e bem orientado, né, em relação a isso. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem um órgão controlador, né, dos produtos, que é a Anvisa, mas você tem o pessoal que traz suplementação de fora. Às vezes um produto que é proibido aqui no Brasil é liberado nos Estados Unidos e vice-versa. O pessoal viaja para Chega, né? fora, Então- compra o então, produto, né? Exatamente, né? E vários produtos, esses termogênicos, né, que são os muito utilizados para redução de gorduras, fat burners, que a gente chama, eles têm como principal composto a anfetamina. Sim. Então, só que isso não é declarado no rótulo. Quando ele é vendido aqui no Brasil, de uma maneira legal, pode haver uma contaminação, ter essa anfetamina lá dentro do produto, não está declarado no rótulo e a pessoa toma. Ela Esse está é um ingerindo sem problema nem saber o que seríssimo. ela está ingerindo, né? Exatamente. Né? Então, assim, porque existe uma nuvem negra, né? Uma zona sem controle da suplementação que é muito perigosa. Então, quando você pega um atleta olímpico e vai suplementar esse atleta, se você não tiver um critério assim muito forte para trabalhar com esse atleta, você pode dar um termogênico acreditando que vai auxiliar na redução de gordura. Às vezes é um placebo, mas traz um risco adicional de estar contaminado. Aí esse atleta olímpico Pode participa de colocar a competições. carreira do cara em risco, né? Exatamente, o clube, né? Exato, Então, pega um exame de doping. É. Então, esse é um problema seríssimo. E pensando um pouco mais, assim, baixo, que é no população em geral, colocar a pessoa em risco, né? A integridade dela, A né? integridade física dela em risco. E, sem saber. A pessoa, de forma inocente, achando que vai emagrecer, vai... Está tomando uma substância que é extremamente agressiva, que são os afetamínicos, né? Falando desse público aí, eu queria saber a opinião dos nossos cardiologistas em relação a esse grupo de pessoas, né, que já teve um diagnóstico clínico de uma alteração, uma doença cardiovascular instalada, ou então sofreu um infarto. E como é que essa pessoa faz? Ela está apta para a prática de atividade física, ela está apta para o esporte. Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Então, esse é o ponto, talvez, dos mais interessantes, porque muitas vezes a gente recebe um paciente que teve infarto, ele acha que a vida dele acabou, né? Se ele é esportista, ele acha que nunca mais vai correr 10 quilômetros, ou a volta da Pampulha, ou uma maratona. E aqui a gente tem, na Sportif, pacientes com 2 stents, 3 stents, 7 stents, que são campeões em modalidades de ultramaratona, de maratona, ou seja, pacientes que, inclusive, têm danos cardiológicos como um infarto prévio, ou seja, o coração inclusive tem um dano de contração. E o que a gente não pode esquecer é que esse paciente, quando ele é bem orientado,
principalmente quando ele passa por uma reabilitação cardíaca, ele vai descobrir que os músculos periféricos, ou seja, a musculatura esquelética periférica, né, ou seja, o que ele antes achava que estava só na conta do coração, que é a bomba central, ele vai descobrir que ele tem a bomba periférica, que é o segundo coração dele, que são os músculos, né, atividade enzimática, metabólica, mitocondrial. Então eu tenho pacientes, e aqui a gente tem vários aqui no Sportif, que tem um dano da função sistólica, ou seja, da força do coração, porém fazem atividade física de alto rendimento, que faz crossfit. Por quê? Porque eles recebem a orientação, fazem uma estratificação de risco. A gente, obviamente, não é leviano em sair liberando todas as pessoas. Isso não é para todos. Alguns pacientes precisam ter um pouco mais de restrição, mas outros precisam ser liberados, inclusive para ter, de novo, devolvido a ele a liberdade de ele fazer uma inscrição para a volta da Pampulha. Então ele fica todo feliz porque ele achava que o infarto iria prejudicar a vida dele. Às vezes o infarto é um caminho até para a saúde da pessoa, porque a pessoa que não é esportista, infarta, às vezes ela se torna mais saudável depois do evento cardíaco do que antes dele. É verdade. Ela A pessoa achava muda que a era vida, saudável. né, Marconi? Muda a vida. Então esse é o processo nosso aqui na Sportif, também transformar, inspirar a vida das pessoas. E esse é um ponto que acaba motivando o paciente a procurar toda a equipe, porque ele vai receber isso tanto da nutrição, quanto da cardiologia, da educação física e de todos os profissionais que passam por aqui. Legal. Omar, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que o Marconi falou muito bem. A gente sente, eu particularmente sinto isso pessoalmente, como cardiologista e como pessoa, como que as doenças que surgem na nossa vida podem nos transformar em pessoas mais saudáveis. Interessante isso, né? Sim. Uma doença te transformar em uma pessoa mais saudável. Mas sim, isso acontece. Acontece e a gente vivencia isso como pessoa e como médico. E essas ações transformadoras são de extrema relevância e mudam a forma que a gente enxerga a medicina, a forma que a gente enxerga as pessoas e a forma que a gente enxerga a vida. Eu acho que é aquela coisa, né? O fato da pessoa ter uma doença não quer dizer que ela vai deixar de ter uma vida saudável. Ela pode e deve ter uma vida saudável, mesmo com o diagnóstico de uma doença, de uma cardiopatia, qualquer que seja a doença, né? Então, Alessandra, eu até diria mais. Eu fiquei pensando aqui, aí, Marconi, me deu um magno também. Qual doença assim, que impede a pessoa de fazer atividade física? Aqui a gente não está falando de esporte, está falando de atividade física. Estou tentando lembrar alguma assim, mas deve ter. Mas Então, até o tabu principal dentro da cardiologia, que é a cardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, hoje em dia os principais trabalhos, né, de revisão têm mostrado que é seguro fazer exercício físico mesmo quem tem uma doença genética, tipo a cardiopatia hipertrófica. A cardiopatia hipertrófica é a doença que mais mata jovens, atletas com menos de 35 anos, certo? Então é a doença a ser investigada, tanto no eletrocardiograma, tanto no ecocardiograma. Só que hoje eles perceberam que se você também restringe totalmente o exercício físico para esse tipo de paciente, você piora outros indicadores. A pessoa fica deprimida, obesa, né, sedentária e aumenta o risco cardiovascular dela por outras doenças. Então ela não morre por cardiopatia hipertrófica ou por arritmia, ela morre por outros motivos, de diabetes, né, de hipertensão, de AVC, e não morre da doença que ele achou que não poderia fazer atividade física. Então, hoje, a gente tem que ser muito mais liberal, com responsabilidade, e fazer o que a gente chama de decisão compartilhada, que é expor para o paciente que, se ele tem uma doença, ele tem riscos aumentados, e que esses riscos não são proibitivos para ele fazer a prática de atividade física, no caso de exercício físico, de uma forma sistemática. Existem algumas doenças onde, e aí é uma situação extremamente rara, mais rara ainda que a cardiopatia hipertrófica, que é a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Essa doença especificamente é uma doença que o exercício físico, já que você estava querendo uma doença mais proibitiva e mais restritiva, essa é uma doença mais restritiva. Por quê? Porque o exercício físico impacta na gravidade da doença. Ou seja, o exercício físico, ele agrava
para quem tem essa doença, que é genética, que é feita por testes genéticos e pela ressonância e pelo ecocardiograma e pela história familiar, ele agrava a doença. Então a pessoa tem um risco maior se ele faz exercícios mais intensos. Mas até nessa doença, esse paciente vai ser liberado para exercícios de intensidade leve. Ou seja, a proibição absoluta, assim, agora seu negócio é ficar em casa sem fazer nada. Sentado no sofá. Isso não existe, aí não tem doença alguma dentro da cardiologia isso. que a gente vai proibir o exercício físico. Até porque eu acho que vamos falar assim, se não tem um movimento, não tem vida, né, gente? Como é que Exato. a gente está vivendo sem movimento, né? Sabe uma coisa interessante, assim, que eu vejo cada vez mais crescente? A oncologia. Uhum. O tratamento oncológico é algo que, assim, coloca a pessoa em total, em alguns momentos, vamos dizer assim, depressão Baixa física. de energia, né? Baixa de Amar? energia, tudo. E a atividade física vem, assim, de uma forma muito forte beneficiar essas pessoas. Sim. Eu vejo isso. Vocês veem isso também. Tudo muito bem orientado, é lógico. Sim. Não é fazer uma atividade física da cabeça dela, não é isso. E aí o Omar está tocando no assunto que seria o caso da reabilitação cardio-oncológica, que é uma área também de atuação aqui da Sportif, que é o quê? O paciente que vai se submeter a um tratamento oncológico, com quimioterapia ou cirúrgico, ele tem que melhorar o ponto de partida dele, do ponto de vista de capacidade funcional. O que é isso, para tentar traduzir isso para vocês? Se ele tem uma condição física ruim, e ele já sabe que ele vai ter que passar por essa jornada difícil de quimioterapia e tal, existe uma coisa que chama pré-habilitação, que é ele melhorar a capacidade física dele para que o ponto de partida dele, que ele sabe que vai passar por momentos difíceis, seja de alguma forma atenuado. Se ele parte de um ponto de partida muito baixo, de uma baixa capacidade funcional, ele vai ter um impacto muito grande com o tratamento, tanto cirúrgico como quimioterápico. A quimioterapia é uma espécie de envelhecimento rápido. A gente perde 10% da nossa capacidade funcional a cada 10 anos. Ou seja, a cada 10 anos a gente tem uma perda natural da nossa capacidade funcional. No caso do uso de antracíclico, que é uma quimioterapia das mais usadas, a gente pode chegar a perder 25%. Ou seja, a quimioterapia, ela acelera a perda da capacidade funcional. Então, a reabilitação cardio-oncológica, ela surge tanto para ajudar o paciente que vai se tratar, como também aquele que se tratou e está sendo submetido à quimioterapia. Por quê? Porque a pessoa vai ter uma menor cardiotoxicidade, vai ter uma menor ação maléfica da quimioterapia para essa pessoa. Então ela vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar questões de depressão, de ansiedade, e ela vai ficar muito mais confiante. Sim. Vamos falar de um outro grupo aqui que vem crescendo, né? O grupo dos longevos, Magno, os idosos, né? Nosso país, o mundo está passando por esse processo, né? E às vezes as pessoas procuram e falam assim, Magno, olha, é possível ganhar massa muscular após os 60 anos de idade? Conta um pouquinho pra gente aí como é que isso funciona. Pois Também é. quero saber, mas também. quero saber. É bom mesmo, porque vocês já estão chegando lá, né? Então a gente vai já a dica aqui então, tá? Exatamente, Verdade. eu tenho um interesse Eu aqui, tô minhas longe, barbas né? brancas. Eu tô longe, aqui. mas eu estudo essa área. Tá, você Eu pinta a tô barba, muito né? longe, mas eu tô longe. Entendi. Mas eu tô estudando. Conta pra gente. É uma pergunta muito comum e as pessoas começam a acreditar que a partir de 50 é difícil, a partir de 60 é difícil, né? Então as pessoas começam a ter uma vida ativa e não conseguem ter o resultado e começa a colocar como se fosse uma desculpa na idade. Eu não consigo emagrecer porque eu estou com 60 anos. Eu já estou na outra fase. Eu não consigo ganhar massa muscular porque eu já estou mais velho, tal, isso, aquilo. O problema é que não está fazendo as estratégias que são necessárias. Porque uma pessoa acima de 60, com 70 anos, é possível sim ganhar massa muscular. Desde que ela tenha um consumo alimentar adequado, né, com um programa nutricional mais personalizado para a demanda dela e, principalmente, que tenha treinamento de exercício resistido. A musculação, por exemplo, é uma modalidade ali de treinamento que vai estimular a massa muscular dessa pessoa. Um treinamento funcional, como a sobrecarga, um treinamento de crossfit. Então, tudo que tenha sobrecarga pode, sim, aumentar a massa muscular de uma pessoa de 70 anos. Não adianta só tomar whey e creatina sem treinar Não que você não vai ganhar adianta, massa não muscular, adianta. né? Muitos Assim, eu pacientes acham vou fazer isso. um comparativo aqui, para ficar bem prático, né? A pessoa está fazendo crossfit
ou a musculação, que tem uma sobrecarga, né, um pouco maior, e ela está fazendo pilates. Né, um idoso que faz pilates. Né, o pilates é fantástico. É excelente. Eu acho que o pilates tinha que ser um complemento para todos os tipos de treinamentos, para todos os esportes, porque é muito bom. Só que para hipertrofia não é o foco. Trabalha outras questões com o indivíduo, que são complementares. Agora, a hipertrofia é por causa da sobrecarga, e não é o foco. Então, uma pessoa de 65 anos está fazendo pilates e ela quer ganhar massa muscular, ela pode fazer a melhor nutrição, a melhor dieta, tomar o melhor suplemento, para tomar whey, creatina, vários outros suplementos bons, mas ela não vai ter um ganho muito significativo. Ela pode ter um ganho inicial e depois o ganho é muito discreto. Por quê? Porque o treinamento impacta também nesse ganho de massa muscular. Então, ajustar o treinamento ao objetivo da pessoa é importante. Quer ver um outro exemplo prático aqui, que é bem comum? A pessoa faz musculação, que estimula a massa muscular, 2 vezes por semana. E corre 5, 6, pedala no meio do caminho, ou seja, faz mais atividade aeróbia, que não tem um estímulo de hipertrofia significativo, e o que gera o estímulo de hipertrofia está fazendo o mínimo. Perfeito. E ela quer ganhar massa muscular, quer reduzir gordura, quer melhorar o shape. E não consegue, Ou porque seja, a adequação do programa não está de acordo com o que ela quer. Aí tem que conversar com o professor de educação física para ele ajustar esse tipo de treinamento para que consiga, na fase de hipertrofia, ela ter um ganho satisfatório. Então, isso eu Perfeito. encontro muito no consultório. Sim. Ela De uma chega para certa mim... forma, são atividades antagônicas ao propósito. Sim, Sim. Né? exatamente. Ao propósito. Elas se concorrem, né? Né? Exatamente. É. Isso é interessante. Falamos aqui sobre a questão de alterações clínicas, né? Hipertensão, diabetes, ganho de peso, mas hoje a gente está vivendo um aumento cada vez maior do estresse na vida das pessoas, né? Marconi, Omar, eu queria que vocês comentassem para a gente se existe uma relação direta do estresse com doenças cardiovasculares. Então, esse é um ponto muito importante, né? A gente tinha até um professor na faculdade que falava assim, o que mata é a raiva. Entendeu? E é verdade, ou seja, pessoas mais estressadas, elas estão mais vulneráveis porque existe todo um processo sistêmico, principalmente da cascata inflamatória, que tem toda a relação com instabilidade de placas de gordura, por exemplo, que vão gerar infarto. Então, não raramente, pessoas que infartaram vão relatar para a gente que na semana ou nas duas últimas semanas ou mês, ela teve algum tipo de intercorrência emocional. Tipo, um problema na empresa, um problema familiar, ou um estresse que se acumulou e, de repente, o caldo entornou. E isso pode ser um gatilho para esse tipo de doença. Existe até uma síndrome muito interessante que o ecocardiograma acaba por fazer o diagnóstico, que é uma espécie de lesão, né, da parte circulatória causada mesmo com coronárias normais, que chama síndrome do coração partido, que é a síndrome do broken heart, que é uma situação totalmente inusitada, que há uma grande emoção, que pode ser uma emoção até positiva, mas sobretudo emoções negativas, e há uma cascata tão grande adrenérgica, simpática adrenérgica, que a pessoa perde a capacidade de contração da ponta do coração. E aí o coração, né, Omar, ele fica no formato, né? Fala um pouquinho da imagem aí do Takotsubo. Takotsubo é um jarro japonês de pegar polvo, que é uma imagem mais aberta na ponta do coração. E é uma doença mais comum em mulheres. Mulheres na fase do climatério, vamos dizer assim. Um ponto interessante, Marconi, você comentou do estresse agudo, praticamente. Assim, a gente podia falar um pouquinho do crônico também, né? Aquela pessoa que tem um estresse crônico e associado à inatividade física, esse estresse crônico também, mesmo que a pessoa entre no modo avião, vamos dizer assim, aquilo para ela tá normal, tá tudo bem. Isso aumenta e impacta, vários estudos mostram isso. Impacta muito em relação a risco de hipertensão arterial, infarto, acidente vascular encefálico.
E na própria qualidade de vida dela também, né? Uhum. Assim, então, o estresse crônico é algo que está presente na vida da gente. Eu digo sempre que o estresse é o que coloca a gente para andar. É importante. Perfeito. Mas em excesso, tem que ser revisto. Sim. E a sociedade, a gente vive uma sociedade que hoje cultua algumas situações que favorecem muito para essa questão do estresse, como, por exemplo, noites de sono mal dormida, excesso de tela, né? São todas situações que vão gerando ali processos inflamatórios e vai ativando o nosso organismo no momento que ele precisaria estar tendo aquele momento ali de relaxamento e de estar controlando isso, né? Ô Magno, como que você vê essa questão de inflamação e estresse com a nutrição? Pois é muito interessante porque a pessoa que está estressada, é sedentária, é uma bomba relógio. Então, se você coloca uma atividade física regular, melhora o ambiente nutricional dessa pessoa, você protege, né? Você gera uma proteção praticamente em todos os órgãos dessa pessoa. Você consegue modular a relação hormonal que gera o estresse, principalmente o cortisol. Então, é como se você gerasse uma blindagem nas suas células com substâncias mais específicas da nutrição, as vitaminas, minerais, os antioxidantes, os anti-inflamatórios naturais, né, que estão presentes aí em vários alimentos. Você gera uma proteção ali naquela parede celular que minimiza a ação desses agentes anti-inflamatórios, ou melhor dizendo, os agentes inflamatórios, e essa carga de estresse, né? Que são os radicais livres, principalmente. Quando você trabalha com treinamento, você fortalece o sistema imunológico. Então, você trabalha fortificando o seu corpo para que esse estresse também seja modulado. Então, são as duas frentes principais para você trabalhar com estresse. Aí você tem meditação, aí você tem outras alternativas que são fundamentais para você trabalhar a respiração, para você trabalhar com o ser humano como um todo. Você não pode ver o ser humano também só para atividade física, só para nutrição. Você tem que trabalhar num todo. Trabalhar o sono. Sim. Então, é por isso que é tão difícil você pegar uma pessoa estressada e iniciar um tratamento só com um cardiologista, só com um nutricionista, só com um educador físico. Então, assim, você tem que ter o profissional que recebe esse indivíduo primeiramente, Ele tem que ter um ele tem tato, que né, ter uma Magno? visão mais ampla. Olha, eu sozinho não vou dar conta de trabalhar uma qualidade de vida para esse indivíduo. Eu vou ter que ter outros profissionais atuando em diversas frentes para que eu consiga, né, engajar esse indivíduo numa qualidade de vida melhor. Hoje tudo, eu acho que é essa questão matricial que ele está falando, né, da equipe, né? A equipe acaba potencializando a eficácia do tratamento, né? Ou seja, para a gente ser eficiente, a gente precisa do grupo, e o grupo aumenta a eficácia, que seria aquele resultado que a gente está buscando. E o paciente quer emagrecer, ele quer melhorar o VO2, ele quer ter qualidade de vida. Então, se eu consigo convencê-lo, né, por meio, né, da ciência, por meio do que de fato é melhor para ele, e personalizar, falar, olha, você precisa disso, é igual a pessoa que precisa de hipertrofia, a outra que quer ser maratonista, ela não vai pesar 100 quilos, às vezes ela vai ter que reduzir o peso, reduzir o percentual de gordura, porque ela precisa de velocidade, ela tem que fazer os seus intervalados aí, né, Alessandro? Então, falando um pouquinho, né, do que ele falou da dieta anti-inflamatória, hoje, dentro da cardiologia, dentro da cardiometabologia, né, que é o cardiometabolismo, hoje a inflamação é o grande vilão da história. Entendeu? Seja na questão dieta, né, questão dos industrializados, questão dos fast foods ou da dieta hipercalórica, né, mas também impactando nas doenças cardiovasculares. Hoje a inflamação que acontece no diabetes, que acontece no paciente obeso, ela acaba facilitando com que esse obeso tenha mais arritmias cardíacas, que são tipo fibrilação atrial, que vai gerar AVC, por exemplo, né? Outras questões importantes também, como a questão das doenças coronarianas, que a instabilidade de placa gera os eventos agudos, e isso tudo mediado por uma dieta inadequada, inatividade física, e também a questão de substâncias ilícitas. O que acontece muitas vezes, que é o grande problema? O paciente, ele
está numa sociedade da performance, né? Nós vivemos a sociedade da performance, do alto rendimento. E ele quer ter alto rendimento sem dormir, sem comer e treinando da cabeça dele. Ou seja, aí ele usa anfetamina, ele usa remédio para problemas na ereção, porque ele também não pode falhar, mas ele também não faz por onde não falhar, porque ele não faz atividade física. Aí ele usa um estimulante X, ele usa um antidepressivo Y, então ele tenta se medicalizar. Essa é a sociedade do cansaço. Perfeito. Vamos trazer um tema polêmico aqui, então. A gente vem observando, né, e na nossa cidade a gente teve casos frequentes recentemente, de pessoas que estavam com os exames em dia, estavam com uma vida saudável, buscando, ali estavam num ambiente de atividade física, mas que sofreram um infarto, né? E aí? Porque quando a gente depara com uma situação dessa, a gente vê uma exposição de uma série de pessoas que às vezes estavam buscando esse movimento de começar uma atividade física, ele vira e fala assim, opa, não vou começar, porque gera um medo, né? O medo começa a falar mais alto. E aquela pessoa estava ali buscando ficar mais saudável, mas ela infartou. Como que vocês veem essa situação diante desse cenário, né? O medo, ele emplaca, e aí? A pessoa vai parar, ela vai deixar de se exercitar porque um dia ela pode ter um infarto, mesmo estando tudo certo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Começa lá, Omar. Essa eu queria começar mesmo. Assim, quando a gente faz uma análise proporcional, é lógico que a gente não quer que ocorra com ninguém. Mas proporcionalmente, o número é baixo. Se a gente pegar, por exemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e analisar o número de praticantes de atividade física e o número de mortes súbitas que existe, é baixo. Então, a atividade física, em primeiro lugar, é mais benéfico do que não fazer. Isso é um ponto. Agora, a atividade física atrelada à avaliação correta diminui essa chance em demasia. Porém, assim, para quem acredita em Deus, existem outras forças que estão além do nosso entendimento, que assim, não tem como prever em 100% quem vai viver, quem vai morrer. Mas que existe prevenção para que diminua essa proporção, isso é um fato, né? E assim, graças a Deus que é minoria. Porque as pessoas podem se manter ativas fisicamente, eu acho até sem medo, mas com respeito, com cuidado. Eu acho que um ponto importante dessas questões de avaliação pré-participação e da propedêutica que a gente vai lançar a mão, como um eletro, um teste ergométrico ou um ecocardiograma, é que existe o que a gente chama de sensibilidade capaz de detectar aquele problema, certo? Então, o que seria a sensibilidade de um teste? Ou seja, partindo do pressuposto que aquela pessoa é doente, qual a probabilidade do teste ser positivo? Num teste ergométrico, a gente não vai chegar a 70%, a sensibilidade é 70%. Então, em torno de 30%, a gente não vai ver alterações de um paciente que tem a doença coronariana e que pode ter uma doença que não é obstrutiva, então ele não sente absolutamente nada, está fazendo a maratona dele, está fazendo a ultramaratona dele, mas ele tem placas de 40%, 30%, 50%, que não dá a ele nenhum sintoma e que o teste ergométrico dá negativo. E aí você não sai pedindo cateterismo para todo mundo, porque não faz o menor sentido, a pessoa não sente nada e ela também tem um teste favorável. Só que isso não impede que ela tenha um evento, por quê? Aquilo que a gente falou, da inflamação, da dieta, do termogênico, do estimulante, do uso de anabolizante, ou seja, tem outros contextos atuando sinergicamente para aquela placa de 40%, 50%, 60% instabilizar. E quando uma placa desse nível ela instabiliza, ela acaba com o fluxo sanguíneo naquele leito coronariano. E aí a pessoa que tinha antes uma passagem de 40%, 50%, 60%, ela simplesmente obstrui completamente aquele vaso, que é aquela coronária, infarta. Aí a pessoa chega e fala, pô, mas todos os meus exames estavam em dia? Estavam, mas isso não
te exime, assim, você vai ter um risco. E existem outras situações também, que é o seguinte: o paciente chega e esquece ou omite uma história familiar de morte súbita, ou de trombose, ou de uma doença cardíaca. Para quê? Para continuar elegível no esporte. Ou seja, se for um atleta, muitas vezes o atleta não vai relatar que tem um histórico familiar que pode ser imprescindível. Há alguns anos, em um grande time do Brasil aqui, a gente teve um paciente que teve uma morte súbita abortada no treinamento. E, felizmente, o clube tinha um desfibrilador e esse paciente, atleta de alto nível, foi desfibrilado e sobreviveu. Quando foi feita a história clínica desse atleta, ele ou esqueceu, ou omitiu, a gente não vai saber, que na família existiam casos de trombose, embolia pulmonar, AVC, trombose de membro inferior, ou seja, ele tinha, na verdade, uma trombofilia, e essa trombofilia passou batido porque não existe exame pré-participação, sem o paciente falar que tem essa história familiar, que vai ser realizado. Então, ele atleta, ele chegou e falou assim, é melhor talvez eu nem falar, ou se falou, isso pode não ter sido considerado. E aí ele tinha, na verdade, não a doença coronariana obstrutiva por placa de gordura, ele tinha uma doença genética, que é uma trombofilia, e onde ele não tinha como ser detectado por um teste ergométrico, nem pelo eletro, nem pelo eco. E ele teve um evento coronariano, da mesma forma que ele poderia ter tido uma embolia pulmonar ou um AVC. Então, daí a importância do paciente jogar limpo com a gente, lembrar das informações, e a gente também ter a suspeição clínica, que é a nossa capacidade de perguntar, dentro da história clínica, aquelas armadilhas para a gente não cair. E aquela pessoa que fica com medo, né? Que às vezes um noticiário na TV ele é capaz de contaminar negativamente uma multidão de pessoas, né? Ela tem que sempre lembrar que o medo de não iniciar uma atividade física pode ser muito maior do que ela começar e se beneficiar de todas as adaptações que o esporte ou que a atividade física vai proporcionar na vida dela, né, gente? Exatamente. Notícia ruim espalha, né? Espalha. Então, a gente chega e tem um grande problema nisso, que é o seguinte, é o marketing negativo de algo raro. Comoção, Ou seja, né? aí você mobiliza as pessoas pelo medo, em vez de mobilizar as pessoas pela informação, que é o que a gente está fazendo aqui nesse videocast. Esse videocast, o objetivo dele é trazer para os nossos ouvintes informação para que eles possam se proteger das questões que são colocadas na mídia de uma forma errada. Então, a nossa responsabilidade aqui da Esportiva é muito grande, porque a gente está querendo levar para o nosso público, seja ele nossos pacientes ou além disso, informações para que eles possam se proteger. Esse é o grande lance desse videocast. É por isso também que a gente está aqui. É uma educação continuada não só para os nossos pares especialistas, mas para a população geral que precisa ser melhor informada. E é por isso que uma consulta clínica, uma consulta médica, é um local onde a gente precisa, eu gosto de falar isso, traduzir a medicina para o paciente. O paciente não estudou medicina. O paciente ele não tem obrigação de saber termos técnicos. Então, a nossa obrigação como especialista, seja em qualquer área, seja na nutrição, seja na educação física, é fazer uma tradução e uma facilidade de compreensão de coisas complexas para o entendimento dele. Porque o paciente, eu falo que o melhor médico é o paciente. Ele é o melhor médico, ele é o melhor cuidador de si próprio, desde que ele tenha informação para saber prevenir e não cair em armadilha. Sim. Eu queria só fazer um complemento, que na verdade é até uma pergunta também, aproveitando os cardiologistas. Por exemplo, se a gente for pegar corrida é muito popular, né? E as pessoas acabam correndo porque um amigo está correndo, porque a namorada começou a correr, conheceu uma pessoa, aí quer entrar no clima, e a pessoa é sedentária há muito tempo, não faz nenhum acompanhamento médico, não tem nenhum exame recente, muitos anos, e acima do peso, né? Aquela pessoa que tem um potencial para ter um problema cardíaco talvez mais alto. Uhum. E ela começa a correr por conta própria porque está num ambiente ali estimulante, que é legal, né? Só que esse detalhe da pessoa tá motivada e tá correndo sob uma condição que não foi colocada para ela com critério, ela começa talvez a entrar em algum risco, porque ela vai correr mais do que ela deveria e talvez isso pode trazer um risco maior. Não só a corrida, vamos pegar aqui o beach tênis,
que está em crescimento absurdo em várias cidades do Brasil. Então as pessoas entram na quadra, é um esporte que vai exigir uma demanda energética ali, de muscular muito grande, esforço muito grande. E as pessoas vão jogando e saem mortas, E o né? beach tem uma característica de ser um esporte muito explosivo, né, Mar? Ele é Isso, intermitente, né? Ele, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é positivo por um lado, porque estimula as pessoas a fazerem uma atividade, mas traz aquele risco que as pessoas não estão preocupadas assim, não, eu estou bem, o ambiente é tranquilo, o ambiente é festivo, é alegre, mas ela esquece que ela tem um coração ali que precisa de ser visto, né? Ó, o Maim tocou num dos assuntos mais recentes da cardiologia do exercício do esporte, que é o quê? Uma pessoa que eu chamo sem lastro cardiometabólico, né? Isso é a pessoa sem lastro. Isso. Sem lastro musculoesquelético, sem lastro cardiometabólico, sem lastro cardiopulmonar. Perfeito. Então a pessoa chega aos 45, 50 anos, querendo correr pampulha, querendo fazer crossfit, querendo fazer beach tênis. Essa pessoa é uma pessoa de risco maior. Então, essa pessoa precisa fazer uma avaliação pré-participação com quem entende de cardiologia do exercício do esporte e quem entende de exercício. E ser referendada para pessoas que também sabem lidar com isso. Aqui, você está com um percentual de gordura de 35%, se você faz um teste cardiopulmonar, seu VO2 está em torno de 30%, você está querendo correr pampulha. Beleza, você pode, só que você não vai fazer isso em 6 meses, nem em um ano. É todo um processo. Tem uma frase que eu gosto muito, que essa você vai gostar, o Alessandro, que fala assim, devagar também é pressa. Por quê? Porque às vezes o cara com pressa, ele encurta o objetivo dele, não para chegar onde ele quer, mas onde ele, na verdade, ele precisava chegar porque ele não sabe o tão grave que ele é, entendeu? Que é o seguinte, o cara encontra um evento, esse evento pode salvá-lo, mas também pode matá-lo. E aí que o cara pode morrer no beach tênis, pode morrer na Lagoa da Pampulha ou correr levando o filho na escola. Por quê? Porque vai brincar com o filho de futebol e não tem esse lastro cardiometabólico que eu estou falando, esse histórico, que é protetor. Hoje, quem infarta aos 50 anos e tem esse lastro cardiometabólico, porque uma coisa importante é que o praticante de exercício físico, ele não é imune às doenças, que é outra coisa que a gente tem que desmitificar aqui. Por quê? Muitas vezes o cara tem um colesterol LDL de 200, 190, que é o colesterol aterogênico, ou seja, que causa placa de gordura, e pelo fato dele correr maratona, fazer crossfit ou fazer ultramaratona de ciclismo, ele fala assim, não preciso tratar meu colesterol não, porque tá tudo bem, eu sou super atleta. Isso hoje, na medicina, na cardiologia do exercício, existe uma coisa que é o score de LDL, que é justamente o tempo que a gente tem de LDL elevado. Às vezes, essa pessoa tem um LDL elevado, ou seja, uma dislipidemia familiar, e fica anos com o LDL elevado. E pelo fato de ser um praticante de atividade física, ele acha que isso não vai ter problema. Então, recentemente, só lembrando assim, tem vários, mas recentemente a gente pegou 2 ciclistas na faixa etária de 50 anos que tiveram ambos um evento coronariano grave. E aí a gente vê no histórico deles, eles não eram pacientes nossos, o prontuário antigo, o colesterol deles já eram elevados há mais de 10 anos. Então isso não é nem uma questão de mostrar isso como um erro, não é, porque antigamente se pensava que isso não seria tão grave. E o médico, ao ver um paciente atleta ou esportista, ele muitas vezes ele fica assim intimidado de prescrever um remédio, porque o paciente não quer tomar e o médico também não quer dar, porque ele acha que pode ser excessivo. Hoje a gente está sendo um pouco mais agressivo no tratamento das dislipidemias, que é o colesterol elevado, justamente para evitar eventos coronarianos que poderiam ser prevenidos. Só que isso é mais recente. Antigamente, as pessoas não tratavam colesterol com quem tinha 20 anos de idade, 30 anos de idade. Entendeu? Agora sim. Hoje a gente tem uma estrutura maior também para avaliar o impacto que esse colesterol já causou na vida arterial dessa pessoa. Então, assim, até porque a dislipidemia, ela costuma ser carregada por anos, e sim por décadas. Muitas vezes desde a infância, inclusive. E o tratamento dessa dislipidemia
principalmente para quem pratica atividade física, é difícil mesmo. Muitos, não quero, vou melhorar, vou intensificar. É como se fosse assim uma bomba, ter que tomar alguma medicação. E de certo modo, algumas pessoas realmente não precisam. Mas outras sim. No passado a gente tinha o colesterol total como referência. Hoje, como o Marconi comentou, o LDL é a nossa referência. Pode ser que amanhã a gente tenha outros marcadores. Mas a gente sabe que o LDL bem controlado, seja na pessoa que vai praticar atividade física, ou até no doente também, né, Marconi? É bastante interessante aceitar esse tratamento de um profissional que o oriente. Uma coisa importante é que o Magno, que faz a nutrição de vários pacientes nossos, e ele vê isso na prática, né? Porque ele faz intervenções significativas e esse paciente, às vezes, não abaixa o colesterol ruim. E muitas vezes abaixa. Por quê? A questão alimentar, às vezes, é tão ruim que vai impactar positivamente. Mas, Magno, fala pra gente. Tem gente que não vai precisar de remédio, né? Sim. A gente tem triatletas que tomam remédio para colesterol. Porque tem a questão genética, né? Mas isso o médico tem uma avaliação criteriosa e começa a perceber que ao longo de algum tempo já treinando, fazendo uma estratégia dietética mais apropriada para essas doenças, né? Para as alterações do colesterol, e isso não está surtindo efeito. Então, o médico, quando ele vai fazer e dar um diagnóstico sobre a questão da dislipidemia, ele acompanha o que o paciente já fez. Se ele já fez a primeira mudança ali na alimentação, se já tem um estilo de vida mais ativo, mais saudável, para ele começar a traçar um mapa. Não é isso que acontece? Porque se o paciente ele é sedentário e tem uma alimentação ruim e está com colesterol alterado, né, normalmente os médicos pedem para fazer uma intervenção dietética para ver se há uma melhora, né, com atividade física também presente, e avalia o risco, se vai entrar com medicamento agora ou se vai esperar que essas mudanças possam surtir efeito. Então, é um critério que vocês usam também, né? Para poder intervir ou não. E uma coisa interessante é que um pouco da forma como a Sportif inspira as pessoas e quer atingir as pessoas é o seguinte, eu gosto de dizer que a gente é uma clínica que desmedicaliza as pessoas, certo? Isso é uma coisa importante. Aqui, as pessoas não ficam pensando em remédio como primeira opção. Aqui a gente pensa no movimento, no exercício como primeira opção. E muitas vezes ele vai ser suficiente, mas em outras vezes ele não vai ser. Então a gente não é contra o remédio, a gente é contra remédios que podem ser, inclusive, retirados. Exemplo, dois pacientes que me vêm à memória aqui, que eram sedentários, sobrepeso, o Magno até conhece os dois, inclusive, e que a gente os convenceu a fazer corrida de rua. Eles começaram com 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, Lagoa da Pampulha. Um deles virou maratonista e o outro virou triatleta. Todos os dois tomavam 4 ou 3 tipos de antihipertensivos. O que aconteceu? Eles praticamente não tomam mais remédio para hipertensão. E também para o colesterol, muitas vezes esses pacientes têm um colesterol muito elevado e quando se tornam esportistas, isso pode impactar muito positivamente no nível, não só da questão do colesterol, mas também da glicose. Sim. Pacientes pré-diabéticos, pacientes diabéticos que vão reduzir a necessidade de insulina, vão reduzir a necessidade de antidiabéticos e vão ter uma vida muito mais saudável. A mudança do estilo de vida vai tirar essa pessoa daquele ciclo vicioso que ela estava e coloca ela no virtuoso, né? Então ela vai mudando hábitos e vai se reconectando de outra forma, né? Sabe o que me ocorreu aqui quando você está falando isso, essa questão de hábito? É o seguinte, muitas vezes tem vários tipos de paciente, né? Mas tem paciente que ele quer ser tratado, Perfeito. mas ele não quer se tratar. Isso é uma coisa muito diferente, que é o seguinte, olha, eu falo com o paciente, eu falo assim, eu quero que você fique independente de mim. Eu não quero que você se sinta atrelado a mim porque eu vou te passar tais e tais remédios. Eu acho que a gente, como profissional da saúde, como médico, a gente tem que dar autonomia, liberdade para o paciente. Só que ele é o gestor dele. Então, a gente vai tratá-lo? Óbvio que a gente vai tratar o paciente, mas o principal protagonista dessa história é o paciente. Então, ele precisa se tratar. Então, ele tem que ser convencido a se tratar. E para ele ser convencido a se tratar, ele tem que saber os mecanismos fisiopatológicos, mesmo sem ter estudado educação física, nutrição, cardiologia e medicina, do mal que ele faz a si próprio quando ele não faz uma autogestão.
Essa autogestão é o que os pacientes aqui no Sportif vão saber fazer, tanto na reabilitação cardíaca, que é onde a gente atua, como também no paciente que não precisa de reabilitação. Sim. Ele saber se proteger, esse é o ponto. Ô Magno, a sua área vem sendo constantemente bombardeada aí por pseudo novidades, né? Aquelas mudanças radicais de padrões alimentares. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre essas estratégias, que volta e meia a gente vê surgindo uma estratégia nova de alimentação, né? Como que você vê isso? Como que você recebe isso, né? E até que ponto que essas estratégias podem ser benéficas a curto prazo ou não a longo prazo? Boa pergunta, viu? A gente tem que separar, né, dois pontos principais. Existe um mercado que vende essas estratégias para fins comerciais, para fins lucrativos, que não tem evidência nenhuma, e que a cada dia surge uma dieta nova, né? Agora está numa coisa muito recente, que eu fiquei sabendo através de algumas pacientes mulheres que recebem, né, nas redes sociais essas manchetes que são patrocinadas do chá de banana que emagrece. Né? Aí tem a dieta da banana, aí tem dieta da flor, tem diversos tipos de dietas que prometem. Não tem nenhuma evidência científica. E por que isso acontece? Porque pega a pessoa no desespero. A pessoa está desesperada, já tentou algumas dietas bem orientadas, já tentou alguns medicamentos que foram passados por médicos, mas é o que o Marconi falou. A pessoa não quer se tratar. Ela quer receber algo que faça ela mudar. Esse é o maior problema. Sim. Então, o mercado vê que essa pessoa é um potencial comprador do produto, então lança algumas dietas mirabolantes que não fazem nenhum sentido, e essas pessoas, no desespero, acabam comprando. Por quê? Porque já tiveram experiências negativas anteriormente. Às vezes, com um profissional não tão capacitado, tanto o médico quanto o nutricionista, já passou por um profissional de educação física também, que às vezes não auxiliou de uma maneira mais adequada. Então, essa experiência negativa acaba fazendo que a pessoa entre nesse ciclo. Por um outro lado, você tem estratégias dietéticas, principalmente voltadas para o emagrecimento, que são dieta low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica, né? Tem outras estratégias também que têm boas evidências científicas, mas têm que ser prescritas com critério. Não é simplesmente assim, eu vou cortar o carboidrato para poder emagrecer. Eu vou fazer o jejum intermitente porque eu fiquei sabendo que isso emagrece, minha amiga emagrece. Não, isso não é critério. O critério é você chegar para um profissional que tem experiência e vai analisar o quadro e vai fazer uma intervenção baseada na evidência científica. Hoje a gente tem bons estudos que sustentam essa prática baseada em evidência dessas dietas, que são estratégias diferentes do que seria o normal. Comer quando acorda e vai comendo ao longo do dia até a hora de dormir, que seria o tradicional, né? Então, o que a gente não pode falar, que a gente tem que tomar um certo cuidado, é que falar essa estratégia é melhor do que essa aqui é melhor do que a outra. É esse que é o grande problema, porque cada um, né, ou esses profissionais, esses pseudo-profissionais, eles começam a ter um viés de eu gosto de uma estratégia X, então começa a falar só bem dela, ignora as outras. Então, esse profissional é muito limitado. E isso eu estou falando do nutricionista, do médico. Uhum. Então, é o viés dele gostar daquela estratégia e ele só lê artigo científico daquela estratégia. Então, ele esquece que tem outras estratégias para poder utilizar, porque o cliente, ele talvez não consiga fazer aquela estratégia, teve uma experiência ruim com aquela estratégia e o profissional quer forçar a barra com aquela estratégia. Uhum. Quer colocar todo mundo na mesma receita. No pacote, né? Um exemplo clássico, né? A pessoa sentou aqui na minha frente, ela fala assim, nossa, eu quero perder 10 quilos, tal, assim, assada, aí explica aquele contexto todo. Olha, então nós vamos cortar o carboidrato, dieta low carb. A pessoa, ela vai contra-argumentar isso, mas o profissional está tão enviesado com o que ele acredita, ou seja, ele não percebe que a pessoa é um ser humano complexo, né? Que ela tem uma história de vida, né, talvez mais complexa. Ele não quer saber. Ele quer usar aquela estratégia porque ele acredita que é a melhor. E aí eu não estou separando uma estratégia da outra, falando que é pior, que é melhor, não. Ele pode, sim,
pegar uma estratégia diferente, conversar com o cliente, porque a prática baseada em evidência, você tem que fazer isso em comum acordo com o paciente. Sim. Você não pode ser impositivo. Ô, Magra, e lembrando que muitas vezes nem profissional da área de saúde que prescreveu, né? Na internet está cheio de... Com certeza. Sim. Que é um cuidado também, assim, que deve ser considerado. Sim, exatamente. Então, assim, as estratégias, né, que são voltadas para o emagrecimento, tem um corpo científico que aprova isso como benefício para a saúde, mas tem que ter critério. A pessoa não pode fazer da cabeça dela. Porque como são dietas que têm uma certa restrição, quando você vai fazer uma dieta low carb, eu estou restringindo um pouco mais o carboidrato. O que a pessoa faz? Ela começa a cortar fruta, ela começa a cortar os legumes, os tubérculos que estão debaixo da terra, que são, né, teoricamente os proibitivos para uma grande maioria dos profissionais, que são nutritivos. Então ela começa a limitar nutrientes sem saber, porque ela ficou sabendo que isso é importante, que isso é bom. Foi bom para a amiga, né? E ela começa a colocar outros alimentos que às vezes começam a ficar em excesso e gera um desequilíbrio. Então, a boa fé da pessoa, a boa intenção dela em querer ter um planejamento alimentar interessante, que ela escutou isso na internet de alguma forma, mas ela que está aplicando no dia a dia, o que vai acontecer? Ela gera um desequilíbrio maior. Às vezes é pior do que ela está fazendo. Não, Porque o emagrecimento, através de uma dieta tão restritiva como essa, feita por conta própria, sem análise de um profissional, o emagrecimento não quer dizer que é saúde. É pode estar Perfeito. emagrecendo de uma maneira debilitada. Pode estar definhando, né, Mário? Definhando. Perde massa muscular, do ponto de vista estético e funcional, mas ela pode estar também agredindo seu corpo por falta de outros nutrientes também. E não é sustentável, né, Não é Magno? sustentável. Depois Aí- ela vai acabar engordando, aí entra no processo depressivo. e Tem as um coisas vão nome, ficando né, mais difíceis. específico, né? A pessoa pode entrar em sarcopenia, Exato, exato. né? A gente estamos caminhando para o final. Você falou não sustentável. Eu acho que tudo que a gente trouxe aqui hoje parte muito do princípio da pessoa estar disposta de viver uma jornada, né, gente? O resultado final só vai vir se a pessoa estiver disposta a inserir o hábito ou mudar o hábito, continuar com o hábito, tanto na atividade física quanto na nutrição. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso com a gente, assim, como que essa mudança, independente de como que a pessoa está inicialmente, né, sempre é possível dar o primeiro passo. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, para a gente estar inspirando as pessoas que estão nos assistindo e que estão dispostas aí a mudar o padrão de vida. Você apontou para mim, né, Marconi? É porque você é um cara que foi inspirado e aí eu quero que você fale um pouquinho. Então, eu sempre flertei com atividade física e burlei a atividade física, flertei, burlei. E de um tempo para cá, eu optei por realmente fixar a atividade física na minha vida. Posso afirmar para vocês que minha vida mudou completamente. Às vezes estou cansado, hoje eu não vou. Basta começar a atividade física, o iniciozinho ali apertado, 10, 15, 20 minutos a coisa começa a melhorar e o sentimento de bem-estar é algo impagável. E eu estou dizendo isso durante a atividade física, mas assim, isso acaba espelhando na vida inteira. Na questão familiar, na questão de trabalho, na questão de amigos. É uma energia a mais que a gente tem para dedicar a nós mesmos e aos outros. Então, assim, acho que foi por isso que o Marconi Passou a bola, né? para mim aqui. Isso realmente eu senti na minha pele. Com relação aos meus pacientes, eu vejo isso também. Essa época de pandemia, foi uma época, principalmente essa época de pandemia, foi uma época que eu percebi muita gente que fazia atividade física parou. Ou mudou o hábito. Alguns começaram, é lógico, também. Mas a pandemia, para mim, foi péssima em relação à atividade física. E essa mudança de comportamento e efetivamente começar a fazer atividade física bem regular também mudou a minha vida. Eu quero fazer um complemento, porque quando você quer construir um estilo de vida saudável,
porque é muito amplo esse conceito. É muito amplo, né? Eu posso falar aqui algumas coisas, o Marconi complementar, você complementa, e a gente não consegue fechar isso, né? Então, isso envolve comportamento alimentar. Desculpa, comportamento, né? De fazer atividade física regular, de você melhorar o seu sono, diminuir o estresse no trabalho, ter uma alimentação equilibrada, você buscar essas frentes, esses pilares para você fazer mudança. Tudo isso parte de comportamento. Não tem como você falar, passar uma dieta restritiva, passar um treinamento, pedir para o seu paciente fazer esse tipo de intervenção, se você não consegue tratar o comportamento dele. Então, um médico nutricionista, profissional de educação física, né, quem trabalha com saúde, que tem contato com a pessoa, que pode ser um mediador para essa mudança de vida, se ela não tiver um tato para trabalhar a questão comportamental, fica muito difícil. Fica muito difícil. Concordo. Né? E eu costumo brincar também que é o seguinte, né? O Ormar falou aqui sobre a questão que mudou a vida dele, a performance e tal, a produtividade no trabalho aumenta, você consegue suportar o estresse melhor, né? Ele falou tudo, né? O Marconi talvez vai pontuar em cima disso aqui. E eu quero trazer aqui a questão do sexo, porque sexo é atividade física, é performance também. Certamente. Eu não sei como é que é a sua performance lá, mas se você faz atividade física, você consegue potencializar isso, entendeu? Eu acho que eu me mantenho, eu acho que eu me mantenho bem. O seu volume de time ali é bom, né? Eu me mantenho bem. Então, assim, então, se o cara é sedentário, come mal, dorme mal, trabalha estressado, certamente ele vai ter uma vida sexual em baixa. Fato. Se ele contar na mídia de boteca que ele faz, né, piruetas, dá isso, aquilo, é mentira. É mentira, porque não dá conta. Com a atividade física, potencializa isso. Você aumenta o tempo. Então, assim, você melhora até essa questão. Você sabia disso? Não, assim, eu imagino que sim, mas isso eu não senti na pele. Realmente não. Mas os outros ganhos, eles são tão amplos. Eu acredito que isso também pode, para algumas pessoas, sim. Mas os outros ganhos são tão grandes que o sexo é uma ponta, né, dessa... Por isso que eu falei que é um complemento. É um complemento. É um complemento. Mas a minha continua boa. Boa. A ideia não é trazer depoimentos, não, mas é uma informação relevante. Não, a gente costuma... Marconi, você? Então, a gente costuma brincar, inclusive, na reabilitação cardíaca e no tratamento dos pacientes hipertensos, né, que o exercício físico diminui a pressão, ou seja, trata a pressão e aumenta o tesão. Entendeu? Isso é interessante. Por quê? Tá vendo? Porque o exercício físico é o Viagra natural, porque ele vasodilata as artérias, que é o mecanismo vasodilatador dos remédios para ereção. Tá vendo? Então, Eu a sabia. vasodilatação, ela ajuda para controlar a pressão arterial e ajuda, inclusive, para estabelecer uma ereção mais duradoura. E quando você vasculariza, não só essa região, mas também o cérebro, você melhora a sua cognição, você melhora a sua capacidade de argumentação, eu até brinco também, falando com os meus pacientes lá, os casais, né? Eu falei assim, nunca comece uma discussão antes de correr 5 ou 10 quilômetros. Porque depois de 5 a 10 quilômetros, a sua mente muda, sua capacidade, seu mindset muda, sua mentalidade fica muito mais capaz de discernimento, e aí você tem, inclusive, insights decisórios, tanto profissionais quanto pessoais. Você ia estar disposto a uma briga, a um rompante qualquer lá, e você diminui esse ímpeto. Por quê? Porque você é inundado de substâncias que vão te dar prazer, que vão te dar satisfação. Você vai falar assim, por que eu vou brigar? Você pondera muito melhor. Sim. Então, eu acho que, já que a gente está na fase final, eu acho que, do nosso programa aqui hoje, eu acho que a gente tem que desenvolver a nossa capacidade de inspirar as pessoas, certo? Por quê? Porque a gente é da área de saúde, a gente é da área da ciência, então a gente não pode prometer soluções mirabolantes, falar que é a dieta da banana, a dieta do leite coco e tal. A gente tem que dar ciência para os nossos pacientes, traduzir a medicina, a educação física, a nutrição, para que esse paciente se sinta realmente assistido. Esse paciente ele tem que entender por que ele vai fazer uma coisa. Então, uma das coisas que mais gera uma transformação é o conhecimento. Por isso que a ignorância é o mal maior da sociedade. Uma sociedade ignorante que não é capaz de saber o que é bom, o que é ruim, que não é capaz de discernir, ela não se protege, ela faz más escolhas.
Então, o nosso paciente ele tem que ser transformado por boas informações, por um conteúdo que o faça pensar e optar pelo melhor caminho. E óbvio que ele vai ter erros, óbvio que ele vai ter dificuldades, é óbvio que o caminho não é reto, e é importante isso. Viver é muito perigoso mesmo, e é muito difícil, e é cheio de desafios. Então, não é falar com o paciente igual alguns coaches mirabolantes falam assim, eu vou resolver sua vida em 10 lições. O caminho é esse, o caminho é pronto, esse. né? Não existe o caminho do Magno, o caminho do Omar que vai servir para o Alessandro. Talvez o caminho do Alessandro é totalmente diferente. Eu tenho pacientes que falam assim, meu pai fumou até os 104 anos, então acho que pode fumar. Não, estatisticamente quem fuma tem mais doença, certo? O outro chegou e falou comigo, pô, se exercício físico fosse bom, a tartaruga não vivia 300 anos. Aí eu falei assim, se a tartaruga fizesse exercício físico, ela ia viver 2.000 anos. Exato. Entendeu? Ou seja, você tem que desconstruir também o cara, porque o cara chega com a retórica armado, né? armado, querendo te desconstruir o seu ponto de convencimento. Aí você brinca, você dá informação e você conquista o paciente pela ciência e não com soluções mirabolantes. E o nosso grande diferencial é que nós somos áreas afins do conhecimento e que se complementam o tempo todo. Exatamente. Sem dúvida. Somos uma equipe. É por isso que a equipe tem uma capacidade de resolução maior do que uma pessoa sozinha. Sim. Então, a ideia é a gente fazer com que o paciente se sinta acolhido e seja capaz de executar a transformação que ele precisa na vida dele. E é óbvio que o caminho muitas vezes não é fácil. E a gente não está querendo vender soluções fáceis, porque não existe. Tudo que é fácil, você perde ou não valoriza. Tudo que é difícil, que a gente tem que lutar, a gente valoriza e a gente faz por onde mudar a estratégia, falar assim, não consegui por esse caminho. Magno, não consegui desse jeito. Aí o Magno, que estuda nutrição, vai falar assim, não serviu isso para você? Então nós vamos mudar a forma como a gente vai fazer a coisa. E tem uma questão interessante, né, que vai de encontro com o que você acabou de falar, que às vezes a pessoa, no desespero, ela quer fazer milhões de atividades físicas durante a semana. Quer nadar, quer pedalar, quer fazer musculação, quer correr, quer fazer isso, aquilo, porque ela está desesperada e quer mudar. Só que isso também pode ser um fator que desestimule, porque ela tinha uma rotina que não fazia nada e depois ela quer incrementar isso de uma maneira muito agressiva, com volume muito alto. Sem planejamento, né, Sem Marco? planejamento. Ela quer fazer porque está motivada. É bom por um lado, mas isso pode ser perigoso para ela frustrar, porque ela não vai conseguir implementar isso de uma maneira confortável, continuada e confortável durante a semana, e ela acaba parando. Então, quando ela cai na mão de um profissional criterioso, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está querendo fazer um monte de atividade, mas vamos começar a fazer assim, assado, e vamos aumentando gradativamente, até para você encaixar isso na sua rotina. Então, a mudança de estilo de vida vai também freando e encaixando de uma maneira mais organizada e gradativa. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Às vezes o menos é mais, né, Marco? Se a pessoa começa com muito energia, não vai ser sustentável. Ela vai abandonar, que é o que a gente não quer. Eu já vi isso quer no consultório. É o que a mais pessoa estava acontece. parada, estava querendo correr, pedalar, fazer musculação, fazer pilates, fazer um monte de coisa, jogar beach tênis. E eu conversei com ela, olha, toma cuidado, porque isso vai impactar na sua rotina do dia a dia e a chance de você não fazer e frustrar é muito grande. Depois, para você retomar, é pior. Sim. Então, vamos estruturar primeiro aqui, ó. Esse aqui é o mínimo. O que você fizer é lucro. Aí eu acho que entra Esse o aqui é o grande mínimo. papel do preparador físico, que é a profissão que estuda esse planejamento, Sim, né? É exatamente, pegar a rotina, encaixar na rotina do aluno e fazer com que isso vire uma execução permanente. Porque essas pessoas, ela coloca uma rotina de 6 dias por semana, às vezes no dia repete com outra atividade, faz 2 treinos no dia, o que acontece? Se ela falta ela começa a ficar louca. Ela começa a ficar Cria uma ansiedade. achando que já não vai funcionar isso, aquilo, então começa a gerar um gatilho negativo. Então, colocando com essa pessoa, o mínimo é esse aqui, o que vier é lucro, se ela faltar, não, eu estou mantendo o mínimo. Sim. Então, uma conversa simples, abordando o comportamento com esse indivíduo, já faz diferença. Sim. Pegando um gancho, Magno, no que você está falando aqui, é muito comum a gente ver uma estratégia sendo montada e a pessoa monta a estratégia, sonha, mas não pensa nas etapas de execução também. O inverso, né? Sim. Aquela pessoa que fala assim, eu quero fazer a meia.
do Rio, por exemplo. Aí a pessoa sonha com aquilo, se imagina fazendo, mas ela não executa o dia a dia, A jornada, né? a jornada. Então, assim, gente, não precisa fazer a meia. Sim. Vamos lá, pensando do ponto de vista de saúde, se você quer fazer a meia maratona, se você quer fazer a meia maratona, ok. Mas 30, 40 minutos de atividade física diária muda a vida de uma pessoa. Sim. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é isso, assim, se você não vai virar um atleta, faça atividade física. E pode ser aos poucos, frequentemente. Sim. Então, pessoal, finalizamos hoje nosso primeiro bate-papo e nos encontramos no próximo.